professoras da UniOeste de Foz que estão presentes aqui para conversar conosco, refletir todos nós aqui nesse grupo hoje sobre esse tema que tem tudo a ver conosco, né? Ser professora, ser professor em tempos difíceis. Por mais que você ainda seja aluno da graduação ou aluna da graduação e não esteja atuando diretamente na sala de aula, é importantíssimo nós pararmos e pensar um pouquinho nesse nosso papel de ser professor hoje, ou o futuro professor, o professor de amanhã, que também poderá enfrentar essa ou outras dificuldades, né? Então, gente, eu vou tentar dividir a minha fala em dois subtemas, diríamos assim, mas que se imbricam, então, que estão interligados e que vai ser difícil separá-los, né? Mas, no primeiro momento, eu quero focar um pouquinho nessa questão do ser professora, do ser professor, né? O nosso papel quando nós assumimos essa profissão, e pensar nesse papel, então, num segundo momento, mais diretamente, em tempos difíceis. Então, vou tentar direcionar minha fala nesse caminho, mas, como eu já disse, são dois subtemas que são, nesse momento, interligados, e que um está dialogando diretamente com o outro. Então, vamos partir dessa reflexão. O que é ser? O que significa ser professora? O que significa ser professor? Né? Você já parou, você que escolheu o curso de letras, que está, seja no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ou no quarto, você que já é professor, que já é professora, você já parou para pensar o que significa isso? O que significa assumir esse papel? Por que é que você escolheu essa profissão dentre tantas? Por que você escolheu um curso de licenciatura quando você poderia ter escolhido um outro curso? O que significa isso na sua vida, na sua constituição como sujeito? O que significa isso? Assumir essa profissão hoje, nesse nosso mundo tão conturbado. Às vezes a gente vai assim, na nossa correria do dia a dia, nós vamos assim, agindo tão mecanicamente, que nós não paramos para refletir um pouco sobre esse nosso papel, sobre assumir a nossa profissão, sobre o significado, melhor dizendo, da nossa profissão na sociedade hoje. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que para nós refletirmos conjuntamente sobre esse ser professor. O que significa ser professora? O que significa ser professor hoje? Ou em qualquer momento da história, né? Qual é esse nosso papel, afinal de contas? Então, eu separei alguns tópicos, entre tantos, nós teríamos tantos para elencar, mas eu elenquei aqui alguns para provocar algumas reflexões. A primeira delas, que eu acho assim, que é fundamental, e que também está mais do que impregnado em nós, é o nosso papel de mediador de conhecimentos, né? Eu acho que essa é a função principal do professor, da professora hoje, em relação aos seus alunos. Não importa se esses alunos são lá da educação infantil, se é do ensino fundamental, primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto, se é do ensino médio, do ensino superior, da graduação, da pós-graduação, não importa. O nosso papel, enquanto professores, hoje, o principal papel é o papel de mediador de conhecimentos. Pelo menos é isso o que o nosso aluno espera de nós, tá? É isso que a sociedade cobra de nós, e é essa a nossa responsabilidade maior. Nós somos preparados, né, desde a formação inicial e durante os muitos processos de formação continuada na nossa vida, para que nós possamos ser mediadores de conhecimentos. Ser mediador de conhecimento envolve duas habilidades essenciais na nossa vida. Não diria nem habilidades, mas dois elementos, diríamos, essenciais na nossa vida. Primeiro, a capacidade de mediar, de saber partilhar, de saber dividir
aquilo que você tem, né? Não é aquele... Hoje, não cabe mais aquele papel do professor detentor do conhecimento que vai ser um simples repassador de conteúdos. Esse papel já não cabe mais na nossa sociedade contemporânea. Entre nossos alunos, nessa nossa época, nesse nosso momento histórico, né? Hoje, o papel que lhe cabe atuando na sala de aula é o de mediador. Ser mediador significa aquele que vai propiciar situações de aprendizagem. O próprio nome já diz, aquele que vai mediar, que vai contribuir, que vai assessorar, que vai auxiliar o seu aluno em termos de aprendizagem. Obviamente, para ser mediador, o professor tem que ter conhecimentos, né? Então, a base nossa, aquilo que mais nós temos que levar para a sala de aula é de nossa responsabilidade, né? Partilhar conhecimentos científicos, tá? É o que espera de nós. É o que se espera de nós hoje nesse papel de ser professor na sociedade contemporânea. Nós temos que ter conhecimentos e temos que ter essa capacidade de fazer com que esse nosso conhecimento seja partilhado, compartilhado com os nossos alunos. Isso é ser mediador, não repassador, mas mediar conhecimentos. É possibilitar com que esse conhecimento chegue até o nosso aluno da melhor forma possível, de modo que ele possa vivenciar, fazer uso desses conhecimentos na sua vida. Então, diríamos assim, que esse é o papel de destaque do professor hoje na sociedade. Um outro papel muito importante é que o professor, exatamente por exercer esse papel de mediador, ele auxilia esse aluno, essa aluna, no desenvolvimento e no aprimoramento de suas capacidades. A palavra auxiliar retoma, obviamente, a ideia de mediar. Então, se eu sou um professor mediador, significa que eu estou o tempo todo ali contribuindo, auxiliando esse aluno a se desenvolver intelectualmente, aprimorar aquele conhecimento que ele já tem. Primeiro porque o nosso aluno, quando chega à escola, obviamente, ele não chega vazio, ele já vem com muitos conhecimentos. Mesmo aquele aluno que vem para a escola pela primeira vez, lá na educação infantil, ele já vem com um certo conhecimento, ele já traz conhecimento consigo, né? E aí, então, nesse caso, cabe a nós, professora, professores na sala de aula, possibilitar, auxiliar esse aluno para que ele aprimore ainda mais esses seus conhecimentos e desenvolva outros conhecimentos que ele ainda não tem, né? Então, nós temos que, obviamente, fazer com que esse conhecimento vindo da sua vida, do seu cotidiano, seja aprimorado e que outros conhecimentos, que novos conhecimentos sejam adquiridos na escola, nesse ambiente da sala de aula. Então, diríamos, esse é um segundo papel muito importante do professor junto com seus alunos na sala de aula. E aí, então, não tem como dizer, ou não tem como fugir dessa grande verdade. Nós, professores, querendo ou não, embora muitas vezes a gente pense que isso não faça parte de nós, não é a nossa obrigação, mas nós temos que ter clareza. Nós, professores, inspiramos e servimos de exemplos para os nossos alunos. Olha só, nós inspiramos e servimos de exemplos para os nossos alunos. Isso significa que os nossos alunos, eles se espelham muito em nós, sabe? Os nossos alunos, eles olham muito para nós. Olha que questão muito interessante. Todo aluno, todo professor em início de carreira, eu lembro muito bem do meu primeiro dia como professora na sala de aula,
Em que exemplo, ou quais exemplos eu fui buscar para agir lá na sala de aula? Nos meus professores anteriores. Então, claro, nós vamos criando a nossa identidade própria no decorrer da nossa atuação profissional. Mas, inicialmente, quando nós começamos a exercer a nossa profissão, nós buscamos exemplos. Como é que eu posso trabalhar esse conteúdo? Como é que eu posso conduzir essa minha fala? Como é que eu posso preparar os meus slides? Como é que eu posso me direcionar aos meus alunos, né? Como deve ser o meu tom de voz? Como deve ser a minha postura aqui na sala de aula? E nesses momentos, então, a gente lembra muito dos nossos professores anteriores, certo? Então, essa é uma forma de inspiração, essa é uma forma de exemplo que nós buscamos nos nossos professores, nos nossos ex-professores. Além disso, nós também inspiramos os nossos alunos e damos exemplos aos nossos alunos para a vida, né? Então, veja a nossa responsabilidade, gente. Veja a nossa responsabilidade na sala de aula, quando nós estamos lá diante dos nossos alunos. Nós podemos servir como uma fonte inspiradora, boa, com bons exemplos para os nossos alunos, de modo que nós possamos constituir ali pessoas boas, possamos ajudar na constituição de sujeitos coerentes, sujeitos que vão realmente participar ativamente da vida em sociedade, auxiliando, contribuindo, sendo bons cidadãos, a partir dos exemplos que nós damos e inspiramos aos nossos alunos, ou também, gente, infelizmente, enquanto professores, nós podemos inspirar os nossos alunos de forma, ou darmos exemplos negativos aos nossos alunos. Por isso, ser professor é muito mais do que uma profissão, porque nós não lidamos somente, aliás, nós podemos até lidar com papéis, com livros, mas nós lidamos com seres humanos, né? Nós estamos ali o tempo todo constituindo aqueles sujeitos que estão diante de nós, aqueles sujeitos que vêm às nossas aulas, aqueles sujeitos que nos buscam para conversar na hora do intervalo, aqueles sujeitos que pedem para que nós sente do lado dele lá na carteira para explicar um conteúdo. Nós estamos o tempo todo constituindo esses sujeitos que nos procuram no WhatsApp, que nos procuram no Facebook, que ligam para a gente para pedir uma orientação ou muitas vezes para pedir um conselho. Então, o nosso papel, gente, enquanto professor, vai além do conteúdo científico, vai além do mediador de conhecimentos científicos. Nós também mediamos conhecimentos para a vida. E aí está uma grande responsabilidade de ser professor, hoje e em todo momento da nossa história, né? Então, esse é um terceiro elemento muito importante. Um quarto elemento, que veja como eles estão todos imbricados e eles, diríamos assim, vão estendendo a nossa responsabilidade de ser professor. Um quarto elemento no sentido de que, muito além de dar aulas e aplicar provas, o professor, a professora, ela cria dentro da escola um local de formação social e exercício da vida. Olha que coisa interessante, gente. A sala de aula, seja a sala de aula presencial ou mesmo essa sala virtual que nós estamos vivenciamos já no ano de 2020 e agora continuamos no ano de 2021, não importa, é um ambiente de sala de aula, com as suas especificidades, com as suas diferenças, com os seus distanciamentos, mas é um ambiente que nós criamos e é um local de formação social e exercício da vida. Olha, o que significa essa formação social? Na sala de aula, nós não só formamos um sujeito com a sua subjetividade, com a sua identidade, nós não só ajudamos na constituição desse sujeito subjetivo, mas também desse sujeito social. Aquele sujeito que se preocupa com o outro, aquele sujeito que se preocupa com a sociedade, aquele sujeito que quer
formar um mundo melhor, que quer ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, aquele sujeito que quer melhorar a educação do amanhã, né? Ou aquele sujeito que quer atuar de uma forma diferente para trazer também resultados diferentes. Isso é formação social. E a partir do momento que nós vamos criando, digamos assim, que vamos auxiliando, que vamos estimulando a formação desse sujeito social, nós vamos também criando estímulos para que toda essa formação da sala de aula, ela se estenda para a vida, né? Então, eu vejo, assim, a formação da sala de aula como o primeiro passo para que esse aluno, para que essa aluna já comece a exercitar a sua cidadania, comece a assumir o seu papel na sociedade, a colocar-se enquanto um cidadão responsável, um cidadão que se preocupa com o outro, um cidadão que quer transformar o mundo ao seu redor, a sua comunidade, né, a sua escola, o seu bairro, enfim, ele começa a dar os seus primeiros passos ali para esse exercício de cidadania. Então, esse papel também, eu diria assim, ele começa na escola, ele é incentivado na escola, desde lá da educação infantil. Quando nós trabalhamos com as nossas crianças, por exemplo, ensinando a jogar um lixo no lixeiro e não na rua, nós estamos ali dando um exemplo de formação social, e a partir do momento que sai da sala de aula e começa a estender esse ato lá na sua casa, lá na rua do seu bairro, onde ela anda, ela já está assumindo esse exercício de cidadania na sua vida. Olha que bacana, gente. É a escola atuando na formação desse cidadão melhor, né? Desse cidadão que vai dar uma resposta melhor para a vida, para os atos que ele vai assumir no seu dia a dia, né? Então, esse é um quarto item muito importante desse papel de ser professor. E eu diria, então, ainda que a professora, o professor hoje, assim como ele está a serviço do partilhar o conhecimento científico, como nós colocamos lá no primeiro item, né, esse professor mediador do conhecimento científico, então, assim como ele está para mediar o conhecimento científico, ele também está a serviço da vida. Olha que diríamos assim, que responsabilidade a nossa. Nós estamos a serviço da vida. Aí nós nos perguntamos, e que vida nós queremos? Que vida nós queremos para nós, para nossa família, para os nossos filhos? Que vida nós queremos para os nossos alunos, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, né? Então, enquanto professores, nós estamos ali trabalhando, estamos a serviço de querer uma vida melhor, de passar esse nosso desejo para os nossos alunos, para que eles também ambicionem essa vida melhor, eles também tentem construir essa vida melhor, essa vida, diríamos assim, com mais igualdade, essa vida onde as pessoas possam ter o seu espaço social, eles possam ter o seu trabalho, possa ter a sua dignidade como ser humano, né? Que eles possam ter direitos à vida, à alimentação, que lhe é básico, que lhe é primordial, que ele possa ter direito à educação, né? À saúde, que são questões básicas que todo ser humano deveria ter e não precisasse mendigar por isso, né? Então, nós, professores, nós temos essa grande responsabilidade também de estar lutando, de estar trabalhando, estar a serviço dessa vida digna para o ser humano. E aí, um sexto item que eu trago aqui, e sobre o qual eu vou parar para refletir um pouco mais, porque ele está atrelado com todos os itens anteriores, ou seja, ele me dá elementos, ele me dá suporte, ele me faz compreender enquanto professor, enquanto professor, e automaticamente ele me dá respaldo, me dá alicerce para que todos os itens anteriores
se constituam, que é ser professora, ser professor como um ato responsável, né? O que é ser professora, o que é ser professor como um ato responsável hoje nesse mundo? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que é ato responsável? Para falar sobre isso, eu vou recorrer à teoria que me dá sustentação hoje na minha função de ser professora. Porque eu acho que é muito importante que nós, professores, obviamente, nós vamos nos respaldar as nossas ações em muitas teorias, né? Mas sempre há uma com a qual nós nos identificamos mais, com a qual, diríamos assim, nós dialogamos mais. E a minha teoria é da concepção dialógica de linguagem. É desse lugar que eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas disciplinas, nos conhecimentos que eu partilho. E não seria diferente hoje também. Eu vou olhar para esse professor, esse ser professor hoje, a partir daquilo que Bakhtin definiu como ato responsável. O que é o ato responsável para Bakhtin? Ele coloca assim como não ser indiferente, e, ao mesmo tempo, ser responsivo, ou seja, é uma compreensão que todos nós, seres humanos, temos da vida, mas uma compreensão que responde ao outro, uma compreensão que escuta o que o outro fala. Olha que coisa interessante, né? É não ser indiferente ao outro, é ser responsivo em relação ao outro e, ao mesmo tempo, tentar compreender esse outro, esses outros que nos povoam, que nos constituem, com os quais nós convivemos, né? E, ao compreendê-lo, responder a esse outro, às suas indagações, né? Nesse exercício de escuta do outro que fala, e também nesse exercício de resposta com esse outro que me quer ouvir. Gente, é muito profundo essa fala de Bakhtin, porque o que ele está dizendo para nós? Ao mesmo tempo que eu falo, eu tenho que saber ouvir esse outro. Esse é o ato responsável, né? Porque muitas vezes, enquanto professores, nós temos aquela ânsia muito grande de falar. Quantas vezes a gente se pega nessa atuação de entrar na sala de aula e falar uma aula inteira e não ouvir, e não escutar o nosso aluno? O que é que ele tem a dizer de tudo isso que eu estou dizendo? Às vezes o aluno chega na sala de aula com muito mais necessidades de falar do que de nos escutar, certo? E, muitas vezes, ele tem essa necessidade também de nos ouvir. Então, acho que nós temos que ter um equilíbrio muito grande enquanto professores, uma sensibilidade muito grande enquanto professores na sala de aula, de não ser indiferente a esse aluno que está à nossa frente, que pede a nossa atenção, que requer a nossa atenção, né? E que precisa também, e do qual nós também precisamos da atenção dele. Então, veja, é um exercício de partilha. Nós precisamos da atenção do aluno, mas o aluno também precisa da nossa atenção. Nós precisamos falar com o nosso aluno, mas ele também precisa falar conosco, tá? Então, o aluno precisa nos escutar, mas nós também precisamos ouvi-lo. Então, é uma via de mão dupla. Esse é o ato responsável. É eu me colocar enquanto esse sujeito que assume o seu papel de professor, mas um papel de professor responsivo, daquele que fala e ouve e escuta o outro, né? Daquele que se coloca no papel de partilhar conhecimentos, mediar conhecimentos, mas também de escutar, de ouvir, de receber o que o meu aluno tem a dizer, entender o conhecimento que ele já tem, para, a partir daí, aprimorar aquilo que ele já sabe. Então, Bakhtin explica, lá no livro, né, que ele discute toda essa questão do ser responsável,
ele explica que o ato responsável, ele é constituído de duas formas na nossa vida. Nós, seres humanos, nós somos divididos, ou somos constituídos, melhor dizendo, por dois mundos. O mundo da cultura e aquilo que eles chamam o mundo da vida. O que seria isso? Ele quer dizer assim, que nós, seres humanos, nós somos constituídos enquanto pessoas nesse mundo, como pelo mundo social, que é o mundo da cultura, nós somos constituídos socialmente, nós somos constituídos pelo outro, primeiramente pelos nossos pais, pela nossa família, por aqueles que estão imediatamente próximos de nós, desde o momento em que nós nascemos, tá? Mas somos constituídos também pelos nossos amigos, pela comunidade, pelos demais familiares, somos constituídos por aquilo que nós lemos e ouvimos, pela televisão, por tudo aquilo que chega até nós. Esse é o mundo da cultura. Somos constituídos pela escola, pela igreja, pela nossa comunidade, enfim. Mas nós somos constituídos desde o momento em que nós nascemos pela nossa subjetividade, o nosso mundo da vida, né? Nós somos constituídos subjetivamente. Todos nós, seres humanos, nós temos esses dois mundos imbricados em nós. Nós somos seres únicos, individuais, insubstituíveis nesse mundo. Não há ninguém igual a nós nesse mundo. Nós somos únicos, tá? Então, enquanto esse mundo da cultura, ele vai se objetivando, ele vai se externalizando a partir dos nossos atos nesse mundo, né? A partir daquilo que nós somos, aquilo que nós representamos socialmente, a partir da profissão que nós assumimos, a partir do nosso papel social aqui na nossa sociedade, o nosso mundo da vida, ele vai se externalizando, ele vai sendo representado a partir dos nossos atos que são únicos, irrepetíveis, aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos e que ninguém é capaz de fazer de forma igual. Certo? Então, esses dois elementos, esse mundo da vida, esse mundo da cultura, eles se encontram e formam o ser professor. E forma qualquer profissional. E forma qualquer pessoa. Mas como hoje nós estamos falando do ser professor, eu vou me ater a isso, né? Eu vou falar mais desse ato responsável do ser professor. Então, todo professor, toda professora, eles têm esses dois mundos ali, que quando ele entra numa sala de aula, não são separados. Gente, é um engano nosso pensar que quando eu entro para a sala de aula, minha vida fica lá fora, né? Não, agora eu entro na sala de aula, visto o papel de ser professor, e a minha vida pessoal tem que ficar lá para fora. Gente, isso é um grande engano. Nós não temos como separar a nossa vida subjetiva da nossa vida social. Então, é natural que um professor chore na sala de aula algumas vezes, que ele se sinta triste na sala de aula algumas vezes, ou que ele se sinta muito feliz na sala de aula algumas vezes, e que tudo isso, de repente, transpareça. Por quê? É o mundo subjetivo dele, é o mundo da vida que está ali, presente no professor, tá? Então, gente, é o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Por isso que eu disse, não dá para separar tempos difíceis de tudo que eu estou dizendo desse ser professor. Então, hoje, por exemplo, vivendo nesse período de pandemia que afetou e afeta profundamente as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, que afeta a nossa maneira de pensar e muitas vezes criando crises de ansiedade. Nós tivemos muitas pessoas com depressão, com medo, sendo, diríamos assim, afetado de uma forma bem maior por toda essa pandemia que nos cerca, muitas pessoas que perderam entes queridos, muitas pessoas que foram afetadas pela própria doença. E, gente, essa mesma pessoa, ela entrou numa sala de aula, seja como aluno, seja como professora, e aí ela levou isso para a sala de aula.
tá? Eu lembro, eu estava dando aula o ano passado, numa turma de pós-graduação, e eu tinha alunas ali que me dizia, professora, meu pai está na UTI nesse momento, lutando pela vida. Então, como que eu vou olhar para esse aluno, falar para ela assim, esqueça a tua vida lá fora, esqueça o teu pai que está lá na UTI, e agora você é aluna, só aluna da graduação. Não, gente, não tem. Eu não posso olhar para o meu aluno como ele se fosse apenas do mundo da cultura, como ele, se a hora, a partir do momento que ele entra para a sala de aula, ele tem que deixar todos os problemas dele lá fora. Não. Esse meu aluno, assim como eu, professor, nós somos constituídos tanto pelo mundo da cultura quanto o mundo da vida. E aí, na sala de aula, esses mundos se encontram também, como se encontram em qualquer lugar. Esses mundos se mesclam, esses mundos eles se imbricam, e aí há momentos que um mundo fala mais alto que o outro. E aí, enquanto professor, enquanto ato responsável, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber olhar para esse outro, esse meu aluno, que naquele momento, às vezes, ele mais quer chorar, naquele momento, às vezes, ele quer mais desabafar, ele quer mais falar dos seus medos, da sua preocupação, do que necessariamente ouvir, ou compreender, ou receber aquele conteúdo científico que eu tenho que repassar para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo enquanto ato responsável? Qual é a nossa responsabilidade enquanto professores? É muito grande, gente. Sobral dizia assim, diz lá numa publicação dele de 2008, ao parafrasear ou ao nos explicar Bakhtin, porque essa obra de Bakhtin ela é muito densa, é difícil para você ler, às vezes a gente lê 1, 2, 3 vezes e tem dificuldades de entender. E Sobral explica dizendo assim, que o ato responsável de Bakhtin trata do agir humano no mundo concreto, retratando as maneiras pelas quais os indivíduos, os sujeitos, concebem simbolicamente, por meio da linguagem, esse nosso mundo. Né? Como é que nós compreendemos o nosso mundo, a nossa sociedade, as coisas que estão ao nosso redor? Como é que nós interpretamos esse nosso mundo? O ato de compreender esse mundo é um ato responsável. O ato de agir, de nos colocar nesse mundo, de assumir um papel nesse mundo, é um ato responsável. O que nós não podemos fazer é ficar em cima do muro. Nós temos que assumir qual é o nosso ato responsável nesse momento, né? Nessa cidadania. Então, gente, reforço aqui, ser professor, ser professora hoje é se constituir por esses dois mundos. O mundo da cultura, no qual que é alimentado por todos nós, falando do professor, da professora, que é alimentado, que é gestado pelos conhecimentos científicos, teóricos, que nós adquirimos no decorrer da nossa formação, desde a formação inicial, né, toda a nossa formação, a formação da vida, da escola, né, seja na formação continuada, né? Então, nesse mundo da cultura, são os conhecimentos que nós vamos acumulando e que nós precisamos ter para ser professoras, né? Um professor que entra na sala de aula e não tem conhecimento científico, não tem conhecimento teórico, ele também não tem o que ensinar. Obviamente, ele também diríamos assim, ele também seria vazio nesse sentido. Ele vai ensinar o quê? Ele precisa ter conhecimento científico e teórico. Mas esse professor, como eu já disse, ele é constituído pelo seu mundo individual. Ou seja, esse professor, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem a sua subjetividade. Da mesma forma, gente, o nosso aluno é constituído por esse mundo da cultura e por esse mundo individual. Né? Assim como eu tenho que me reconhecer nessa constituição cultural e individual, eu tenho que lembrar que o meu aluno, da mesma forma, é constituído culturalmente e individualmente. O que isso significa? Qual é, diríamos assim, a repercussão disso na nossa vida? Vejam bem, no mundo da cultura, nós encontramos, nós nos situamos, nós nos colocamos enquanto sujeitos, nos posicionando em determinadas relações sociais, né?
Relações sociais essas que são reconhecidas oficialmente. Por exemplo, o ato de ser professor ou de interagir com os meus colegas e com meus alunos é uma relação social reconhecida oficialmente, é oficial, é uma profissão oficializada, né? Nesse mundo da cultura também, nós estabelecemos relações de identidade, de gênero, de pertencimento. Nesse mundo da cultura, nós percebemos as diferenças ou somos indiferentes às diferenças que existem nesse mundo. Nós percebemos ou somos indiferentes às singularidades que existem, né? Então, no mundo da cultura, vamos dizer assim, que os nossos atos, os atos dos sujeitos, das pessoas com as quais nós convivemos, elas têm um valor genérico, um significado abstrato, porque, diríamos assim, é mais ou menos do que se torna comum, né? É comum o professor dizer tal coisa, é comum o professor assumir determinada postura, é comum nós propagarmos determinado conhecimento, é comum o aluno ter determinada postura, determinado comportamento, e aí, muitas vezes, isso se torna até um elemento perigoso, né? O fato de se tornar um valor genérico pode parecer, por exemplo, comum, algumas atitudes de desrespeito que hoje nós vivenciamos na sala de aula por nossos alunos, pais que chegam na sala de aula e dão de dedo na cara do professor, como se eles tivessem, diríamos assim, a autonomia de dizer para os professores como o professor deve ensinar e o que o professor deve ensinar. Né? Então, eu acho que há distorções também nesse mundo da cultura. Muitas vezes esse mundo da cultura ele é distorcido pela própria mídia, pelo meio, pela sociedade de um modo geral. Né? Então, o mundo da cultura, gente, ele é um mundo muito influenciável, ele vai sendo influenciado e se transformado, tem uma dinâmica muito grande, e ele se transforma cotidianamente. O mundo individual, ele como eu já disse, né, é ali que cada professor possui a sua identidade individual. E aí, então, nós temos que ter um cuidado muito grande, já que esses dois mundos estão em constante diálogo, eles estão imbricados, veja que nós temos essa setazinha aqui no meio, mostrando essa relação dialógica entre esses dois mundos. Então, já que esses dois mundos estão muito interligados, nós temos que ter muito cuidado para que a nossa identidade individual não seja duramente afetada por esse mundo social, para que nós não percamos, assim, a nossa subjetividade, o nosso caráter, a nossa individualidade, sabe? Aquilo que nós somos, aquilo que nós nos constituímos, aquilo que nós acreditamos, o que nós buscamos, ele tem que ser reforçado nesse mundo individual e não pode ser perdido, afetado, deteriorado pelo mundo da cultura, tá? Porque nesse mundo individual reside a nossa singularidade, ali é que reside o nosso caráter, ali é que está a nossa prática única e insubstituível. É claro, gente, como eu já disse, ele é afetado, sim, pelo mundo da cultura, e não tem como não ser, porque se não fosse assim, nós estaríamos negando a nossa constituição social nesse mundo. Estaríamos negando a própria teoria bakhtiniana, estaríamos negando o que Vygotsky coloca enquanto psicólogo, que nós somos seres sociais, e, portanto, nós nos constituímos socialmente. Então, esse mundo individual, ele é constituído socialmente, e constituído desde o momento em que nós nascemos, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, como eu já disse, é ali que vai se constituindo a nossa identidade, e ela não é uma identidade fixa, né? Também vai se alterando e mudando com o tempo. Mas nós temos que ter muito cuidado no sentido de saber olhar para esse mundo da cultura e colher dele, ou de ter nele, de buscar nele o que há de melhor, né? E não ser afetado por aquilo que há de pior. Então, veja, gente, essa figura ilustra bem isso que eu estou dizendo. Como seres únicos nesse mundo, como
sujeitos únicos nesse mundo, como professores únicos nesse mundo, nós somos essa bolinha amarela aqui, certo? Vivemos numa multidão, nós estamos inseridos numa sociedade, nós estamos, assim, ouvindo, sendo povoado por diferentes vozes cotidianamente, tá? Mas o nosso ser único, individual, isso é o que nós somos. Embora nós sejamos afetados por essas vozes, por esse outro, por esses outros que nos povoam e que nos constituem, nós nunca vamos perder a nossa individualidade. Nós vamos continuar sendo únicos. A professora, o professor que entra na sala de aula. Nós não vamos ser substituídos por mais ninguém. Nós vamos ser aquela única professora que vai dar aula daquele único jeito, daquela única forma, e que vai falar, e que vai mediar aqueles conhecimentos do seu jeito único, que ninguém mais poderá copiar. Então, essa nossa subjetividade é o que nos faz assumir o nosso ato responsável nesse mundo. Então, guardemos muito bem isso. Por mais que nós estejamos ali dialogando, em constante interação, sendo constituído cotidianamente pelos outros, pelo mundo da cultura, nós sempre seremos seres únicos e individuais. Então, para Bakhtin, deve-se evitar a separação entre o conteúdo ou o sentido de um dado ato, uma dada atividade. E a concretude histórica do ser, tanto desse ato quanto dessa atividade, a sua experiência atual e único ocorrente dele. Isto é, nós não podemos querer o tempo todo ficar separando, sabe? Nós não podemos querer brigar com esses dois mundos. Não, agora eu sou social, agora eu sou individual. Como se nós pudéssemos ser únicos, individuais, no momento que eu fecho no meu quarto, no momento que eu estou sozinha. Não, gente. Nós teremos sempre essas duas constituições o tempo todo. Elas nos constituem, e para onde nós formos, tudo que nós falarmos será sempre representado, tanto pelo mundo da cultura, quanto pelo mundo individual. Então, compreender o todo do ato, aí, aqui, eu estou buscando um trecho de um artigo escrito por esses 3 autores, que vão parafrasear Bakhtin, né? Eles dizem assim, que compreender o todo do ato nos faz pensar em uma ponte entre o mundo da cultura e o mundo da vida. Então, é preciso que o professor crie uma ponte que leve o aluno do conceito cotidiano para o conceito teórico. Olha o nosso outro ato responsável, né? Se o mundo da cultura está ligado com o mundo da vida, então o aluno, quando chega à escola, ele vem, assim, ele traz muito do mundo da vida para a escola. E aí cabe a nós, professores, também criar essa ponte, mediar essa ponte, para que os seus conhecimentos do cotidiano, da sua vida, também se aproximem mais desse mundo da cultura, dos conceitos teóricos, científicos, que estão muito presentes nesse mundo da cultura. Então, é necessário que o professor intelectual, vejam bem, nós professores, né, pelo menos é assim que a sociedade nos vê dessa forma, como professor intelectual, aquele que é mediador, herdeiro, crítico e intérprete da cultura, assuma o seu papel de sujeito e estabeleça os elos entre os saberes e interpretações que explicam o mundo e o contexto no qual os alunos estão imersos. Olha só, gente, a responsabilidade nossa, né? Não é simplesmente, como é que eu vou dizer assim? Não é simplesmente você chegar lá na sala de aula e transferir um conhecimento para os seus alunos. Não. Por isso que o nosso papel é de mediador. Por trás desse conhecimento científico que nós mediamos, tem ali uma relação direta com o mundo. E não vai adiantar nós simplesmente ser transmissores de conhecimentos científicos, se nosso aluno não conseguir estabelecer a relação desse conhecimento com a sua vida,
com o contexto que ele vive. Então, a escola, o conhecimento científico, o mundo da cultura, ele existe para nos fazer entender o nosso mundo cotidiano, o nosso mundo da vida, o nosso dia a dia, né? Então, esse é o papel da escola, esse é o papel do professor mediador, e esse é o papel do professor em tempos de crises, em tempo de dificuldades, né? É fazer o nosso aluno também compreender por que hoje nós estamos tendo essas aulas nesse sistema online. Gente, se para nós adultos já é difícil ficar aqui 2 horas na frente de um computador assistindo uma aula, imagina para uma criança. As nossas crianças estão estressadas, né? As nossas crianças, elas estão tendo aversão do computador. Elas não aguentam mais ter aula desse tipo. E aí, esse é o nosso papel enquanto professores, de também fazer com que esses nossos alunos compreendam. É o que nós temos para o momento, né? É o que nós podemos oferecer no momento, e aí, então, nós temos que tentar fazer isso, mediar essa situação da melhor forma possível. Então, a existência dessa ponte entre o mundo da cultura, essa travessia, né, do mundo da cultura para o mundo da vida, nos permite analisar a construção do conhecimento e a prática docente à luz da teoria bakhtiniana do ato. Então, olha que interessante, gente. É uma teoria, né, Bakhtin é um teórico, é um filósofo, que nos ensina a compreender a vida, o nosso mundo da vida. Então, ele próprio, né, no mundo da cultura, está nos fazendo compreender o mundo da vida. Muitos de vocês aqui, alunos da graduação, estão indo para o estágio daqui a alguns dias, né? Olha a responsabilidade de vocês também, enquanto estagiários, que vão assumir, naquele momento de estágio, o papel de professor, de professora. Olha o ato responsável de fazer de criar essa ponte, né, entre esse mundo da cultura que vocês vão mediar com seus alunos, não esquecendo do mundo da vida de cada um deles, inclusive do mundo da vida de vocês. Porque vocês também vão para essa atividade, né, do estágio, da regência, sem se desvincular do mundo da vida, da dificuldade que cada um de vocês estão enfrentando também nesse período da pandemia. Então, para ilustrar tudo, sintetizar tudo isso que eu estou dizendo até agora, né, essa figura, ela ilustra muito bem, né, nós temos, então, o ser humano constituído por esses 2 mundos. Então, o mundo do professor profissional, né, ele é constituído pelo universo intelectual, pelo mundo teórico e organizado, pelo mundo do pensar, do conceituar, né, de trabalhar, então, com a teoria, com os conceitos científicos. Mas esse profissional, esse professor, ele também é a pessoa, é o ser humano individual, é o sujeito que vive no mundo do agir, que vive no mundo das relações humanas, das emoções, dos sentimentos. E esse mundo do agir, das relações, esse mundo subjetivo, ele também estabelece os parâmetros para as relações que nós estabelecemos na sala de aula com os nossos alunos, né? E essas relações da sala de aula, obviamente, elas são alimentadas, elas são articuladas, elas são mediadas pelo mundo teórico, né, esse mundo científico. Então, entre esses 2 mundos, como a gente viu, há uma travessia. E, obviamente, essa travessia nem sempre é simples. Há muitas tensões entre essa travessia. E nós temos que saber lidar com essas tensões. Nós temos que reconhecer, aceitar que há essas tensões. Aliás, tudo no nosso mundo hoje é povoado por tensões, né? É natural que essas tensões aconteçam. Então, ainda sobre esses atos, Bakhtin caracterizam como os atos que devem encontrar unidade de responsabilidade em 2 direções, né? Seja em relação ao seu conteúdo, que é diríamos assim, a responsabilidade especial que nós temos que ter em relação à teoria que nós propagamos, mediamos, seja em relação ao nosso existir enquanto seres nesse mundo, enquanto pessoas nesse mundo, é aqui que reside a nossa responsabilidade moral.
É na transição, então, do mundo da cultura, esse mundo teórico, para o mundo da vida prático, que o dever surge, que o ato, o nosso dever, o nosso ato responsável como professores surge. É o nosso ato único, individual, né? E assim, essa citação de Bakhtin, ela ilustra muito bem esse ato responsável. Eu vou ler até para que nós possamos refletir um pouco sobre isso. Então, não é o conteúdo da obrigação escrita que me obriga, mas a minha assinatura colocada no final. O fato de eu ter, uma vez, reconhecido e subscrito tal obrigação. Veja bem, não é aquele conteúdo que você leva para a sala de aula que te obriga, mas é a sua assinatura que você coloca no final, isto é a tua voz, é aquilo que você assume, que você assina, que você assume enquanto professor. Então, é no momento da assinatura, aliás, e no momento da assinatura, não é o conteúdo deste ato que me obrigou a assinar, já que tal conteúdo sozinho não poderia me forçar ao ato. A assinatura é um reconhecimento, mas podia somente em correlação com a minha decisão de assumir tal obrigação, executando o ato da assinatura, reconhecimento. Vamos trazer isso para a nossa vida, gente. Ainda há tempo. Veja bem, quando eu escolho um curso de licenciatura em letras, eu estou escolhendo um conteúdo, certo? Mas o ato de ser professor, o ato de assumir-se enquanto professor nessa nossa sociedade, é colocar uma assinatura embaixo. E a partir do momento que eu assino que eu sou professora, que eu sou professor, eu assumo essa responsabilidade. E aí, então, eu tenho que fazer jus por ela. Eu tenho que me colocar enquanto professora responsável nesse mundo. Eu tenho que assumir esse meu papel de ser professora. Que sou professora. Então, eu tenho que assumir esse conteúdo da minha vida. Eu não posso simplesmente negligenciar essa assinatura. Já que está tudo bagunçado, eu vou bagunçar também. Não. Aí, a minha assinatura, ela simplesmente vai ser apagada? Não, gente. Eu estaria apenas sujando o meu nome enquanto professor nesse mundo. É por isso que a atividade docente, ela é marcada pela eclosão desses eventos irrepetíveis. A nossa aula, cada aula que nós damos, é um evento irrepetível. Não, por mais que eu queira repetir aquela aula, por mais que eu planeje a mesma aula para 10 turmas, cada aula que eu dou, ela não se repete jamais. Somente o que é constante não faz a docência intelectual. É necessário o irrepetível, o evêntico, o único. E esse único é dado pela nossa subjetividade, pelo nosso mundo da vida. Tá? É o que faz a dinâmica não estagnada, pois é nesse sentido que o professor, também sujeito da ação, passa a se perceber único e a se posicionar, assumindo então a responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Eu coloquei até aqui em vermelho para a gente não esquecer. Se eu sou insubstituível, devo realizar a minha unicidade. Olha só, eu devo assumir o meu papel. Eu devo ser responsável pelo lugar que eu ocupo na minha sociedade. Eu tenho que lembrar sempre que eu sou insubstituível e que as minhas aulas são irrepetíveis. E por isso eu devo assumir esse meu papel na sociedade. E aí, então, eu faço um empréstimo dessa fala dessas duas professoras. Ser professor é enxergar potencial onde outros enxergam caso perdido. Olha, gente, que bacana, né? Esse é o olhar para o meu aluno. Esse é o olhar do professor que consegue olhar para aquele aluno que é visto como caso perdido na sala de aula, como olhar para o seu lado individual, o ser subjetivo que ele é, e enxergar o potencial que outros não conseguem ver, mas que eu, professor, que eu, professora, consigo enxergar. E aí eu trago essa tirinha que ilustra muito bem. Afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz
toda a diferença. Gente, guardem bem isso para suas vidas, para as nossas vidas. Você que está ali no primeiro ano de letras, você que está pensando em ser professor ainda, mas você que já é professor também. Nós fazemos toda a diferença na vida do nosso aluno. Mas lembrem-se, essa diferença pode ser para pior ou pode ser para melhor. O seu ato responsável é que vai decidir isso. Eu quero fazer uma diferença boa na vida desse meu aluno ou quero fazer uma diferença ruim na vida dele? Nós é que escolhemos de acordo com o nosso ato responsável. Por isso, ser professor é para os fortes e não para os fracos. Veja bem, ser professor é para os fortes. E aí, caminhando aqui para a minha fala final, ser professor hoje em tempos de pandemia, de desigualdade social, de desvalorização da nossa profissão dia após dia alimentado pela mídia, ser professor nesses tempos de descrença no outro, né? Parece que as pessoas não confiam mais umas nas outras. O individualismo cresce a cada dia, como se eu sozinha me bastasse nesse mundo, eu não preciso do outro, o outro não me constitui. Então, ser professora nesses tempos difíceis nos faz pensar: o que eu posso aprender a partir das dificuldades? E o que é que eu posso ensinar? Antes de iniciar essa nossa fala, né, estava eu, a Cleise, a professora Cleise, a professora Mariângela conversando. Foi um ano difícil, muito difícil, mas quanta aprendizagem também que nós tivemos, gente. Olha, é o fato, por exemplo, de hoje eu estar aqui em Cascavel, conversando com vocês aí em Foz e até com outras cidades, essa é uma aprendizagem que nós vamos levar para a vida e que nós podemos continuar ensinando para os nossos futuros alunos. Esse tempo de pandemia nos permitiu ouvir falas, assistir lives de professores de outros países, de outros professores que estavam tão distantes de nós que presencialmente talvez a gente nunca tivesse a oportunidade de ouvi-los. E aí nós temos que pensar: o que eu posso ensinar a partir de todas essas dificuldades que nós vivenciamos esse ano? Qual é a minha verdade? Em que é que eu acredito a partir de tudo isso que eu vivenciei? Qual é a minha subjetividade? Qual é a minha individualidade? Quem eu sou, afinal? O que é que eu tenho? O que é que eu sei? O que eu quero buscar, lutar nesse mundo? Mas que outros recursos eu preciso aprender, eu preciso buscar para continuar crescendo, para continuar sendo um professor responsável, ou para ser uma professora responsável? Olha, quantas indagações que esses momentos difíceis nos provocam. Nós vivemos, nesses momentos difíceis, divididos entre dois sentimentos muito fortes dentro de nós: o medo e a coragem. Tá? O medo e a coragem. E aí, amparando-me de novo na teoria bakhtiniana, para explicar o conceito de alteridade, mas amparando-me também na fala de um educador espiritual, porque eu acho que o nosso mundo, se o nosso mundo é dividido entre o mundo da cultura e o mundo individual, eu acho que nós, seres humanos, nós nos constituímos entre dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. E esses dois mundos, gente, eles não podem se afastar, tá? Não é porque você é um universitário, não é porque você estuda teoria, não é porque você está vivendo na universidade que seu mundo espiritual tem que ser deixado de lado. Não importa a religião, não importa a sua crença, não importa o que você busca, certo? Mas o seu mundo espiritual também tem que ser alimentado. Tem que ter um equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material. E aí, esse educador espiritual, ele diz assim, que a nossa alteridade é constituída primeiramente do eu para mim. Bakhtin também diz isso. Veja como a teoria e a espiritualidade aqui estão ligadas. Primeiro, eu só posso olhar para o outro se antes eu consigo olhar para mim. Eu para mim. Eu preciso me conhecer. Eu preciso ter amor próprio. Eu preciso me amar. Eu preciso confiar em mim. Eu preciso
ter sentimentos bons dentro de mim, eu preciso fazer uma autocrítica da minha vida, fazer uma autoavaliação, eu preciso ter uma força que vem de dentro, uma força espiritual, uma força subjetiva, para só assim eu conseguir olhar para o outro. E aí, então, essa alteridade vai na direção do eu para o outro, que é a relação, no caso da nossa profissão, a relação professor-aluno. Para daí, então, perceber a relação do outro para mim, que é a relação do aluno-professor. Veja que coisa bacana que é esse conceito da alteridade. Ele é um conceito científico, faz parte do mundo da cultura, mas é um conceito que é totalmente alimentado pelo mundo da vida, pelo mundo espiritual, né? Então, cultura, de novo, e vida aqui se encontrando. Então, como é que eu estou? Esse eu, para mim, foi muito afetado nesse ano, principalmente pelo medo, daí voltando para esse slide, né? O medo nos invadiu. O medo, muitas vezes, tomou conta de nós e nos impediu, muitas vezes, de ouvir coisas importantes, sabe? Nos impediu de escutar o outro, afogou, apagou a nossa coragem. Mas, a partir do momento que eu alimento esse meu amor próprio, a partir do momento que eu me fortaleço espiritualmente, eu tenho condições de ouvir, aliás, de olhar para o outro, né, de exercitar essa alteridade em relação ao outro e de ouvir o que o outro tem a dizer para mim. Enfim, a alteridade está no descobrir-se no outro ou no descobrir o outro em mim. Esse é o conceito da alteridade, tá? Então, a alteridade, ela deixa de ser um simples conceito teórico e ela se instala no processo contínuo de ser professor, gerando tensões, gerando crises e gerando indagações, né? Normal, tá? Esse encontro do mundo o mundo da cultura e o mundo da vida, como eu já disse, é um encontro sempre de tensões, de crises, de indagações. Isso é natural, isso é natural. Nós sempre estaremos ali colocando lado a lado nosso mundo espiritual e nosso mundo material. Mas quando nós buscamos fortalecer os dois mundos, nós podemos, assim, diminuir essas tensões, ou então encontrar respostas, muitas vezes, respostas para essas crises, para essas indagações que se instalam, que se estabelecem entre nós, tá? Então, lembremos sempre, gente, eu só existo diante do outro. O outro me constitui, o outro me modifica, o outro me transforma. Nós só somos professores porque existem os nossos alunos. E os nossos alunos nos constituem. Eles nos modificam e eles nos transformam. E, da mesma forma, né, os nossos alunos só existem porque existem os professores. E nós, professores, os constituímos enquanto sujeitos nesse mundo. Nós os modificamos como sujeito nesse mundo, nós os transformamos. Então, a docência, como singularidade, ela deve pretender dar conta de levar aos alunos a abstração ao mundo da cultura, para que eles também, a partir da vida concreta, né, que eles vivem, a vida concreta seria essa vida do cotidiano, essa vida do dia a dia, eles consigam elaborar suas próprias explicações, sejam científicas ou sejam subjetivas, as explicações para as próprias teorias a respeito do mundo e a respeito de suas próprias vidas, né? E assim, para fechar esta minha fala, e aí nós vamos abrir para o diálogo, vamos abrir agora para a conversa, vamos encarar esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldades, como um intervalo da vida, como uma oportunidade para pensar e repensar a nossa vida, os nossos atos, o nosso ato responsável de ser professor, de ser professora nesse mundo, de ser aluno, de ser aluna, de ser pai, de ser mãe, né? De ser filho, de ser filha, de ser esposo, de ser esposa. Vamos encarar esse tempo, né, como esse momento de repensar, de refletir, de nos preocupar, de pensar o que é que eu posso oferecer para o outro, o que é que eu tenho para dar para o outro, o que é que eu posso aproveitar daquilo que o outro está me oferecendo. Que depois
desse momento, dessa fase, dessa pandemia, nós possamos ser todos seres mais evoluídos nesse mundo, né? Que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos ser pessoas mais responsáveis e que nós possamos realmente compreender qual é o nosso responsável nesse mundo e exercitar a alteridade com confiança, com equilíbrio entre o nosso mundo da cultura e o mundo da vida, entre o mundo material e o mundo espiritual. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, e eu estou aberta agora, né, para o diálogo, para a conversa entre nós, que aqui não é uma palestra, diríamos assim, de teoria científica, né? É uma palestra para nós pensarmos um pouco a nossa vida, o nosso papel de professor hoje nesse mundo. Palestra não, uma fala, né? Então, estamos abertos aqui para o diálogo. Vou fechar os meus slides, ok? Muito bem, professora Terezinha. Aí você pode fechar, ótimo, né? Lindas palavras. Eu poderia aqui aproveitar e perguntar, enfim, mas eu vou abrir esse espaço para os nossos queridos participantes, né? Primeiramente, lendo alguns comentários, né, que vieram aqui para nós, da professora Kleiser aqui, né, que linda reflexão, professora Terezinha, como é maravilhoso olhar para o papel da nossa profissão com tanto amor e comprometimento. Da Flávia, da professora Flávia, a professora Terezinha é uma professora única, como cada uma de nós, contudo, adorável como ninguém. Obrigada, professora Tere. Maria do Carmo, ouvir a professora Terezinha é sempre um momento de muita aprendizagem profissional e pessoal. Meu exemplo de professora e ser humano. Aqui nós temos a nossa participante aqui, nossa aluna, Enedina. Excelentes reflexões. Muito obrigada, professora Terezinha. Diana Bertin, professora, você é muito especial e com certeza está fazendo toda a diferença. Obrigada pelas suas palavras maravilhosas. João Carlos Rossi, aí nós temos palmas. João Carlos Rossi aqui, sua fala é um acalento, professora Tere. Muito obrigado por essa fala. A Pamela também, parabéns. A Tatiana, que fala maravilhosa. A Aline Rojas, reflexões riquíssimas, parabéns. E eu abro, então, né, para os participantes, tá? Gente, só lembrando aqui que o Luan pediu para lembrar, né, para que ninguém se esqueça da lista de presença, tá? Existe uma ordem aqui, nós temos a Bruna, que pediu a palavra, e depois a professora Andréia, tá? Bruna, você gostaria de falar? Você tinha levantado a mão. Deixa eu ver. Bom, a Bruna não falou aqui, então eu passo aqui a palavra à professora Andréia, tá? Então, se alguém puder fazer. Verônica, né, Verônica? Ótimo. Eu não estou vendo a Andréia, só um pouquinho, eu vou fixar ela aqui. Verônica. Oi. Posso fazer. Beleza. Então, bom dia a todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei aqui prestando atenção quanto à nossa responsabilidade, a importância, mas antes, eu me coloco como professora. Eu, professora surda, sou professora de Libras. Alguém de vocês aí sabe Libras? Tirando as intérpretes? Pois é. Que pena. Esse era o momento para a gente comunicar diretamente na língua de sinais. Então,
eu tenho mestrado, tenho alguns alunos que estão aqui comigo, tenho professores, colegas de trabalho, e esse momento agora da pandemia, um momento novo que me provocou muito. Me provocou enquanto professora, de pensar estratégias, de mudar, de ver o outro de uma forma diferente, de como que eu vou fazer essa mediação, de me colocar no lugar do outro, porque é um momento difícil. E eu fico olhando a palavra crise. Uau! Essa palavra, todo dia alguém fala essa palavra. Medo, preocupação, não sabe do amanhã, não sabe o que vai fazer, não sabe, vou desistir, estou cansado, estou deprimido. Tantas questões envolvendo essa palavra crise. É um momento difícil, nós tivemos um ano difícil e agora a gente está iniciando um novo. E essa palavra, ela tem algo assim que nos provoca, nos faz repensar. É uma palavra tão pequenininha, se a gente tira uma letra ou crise. E eu tive uma ideia, por exemplo, como transformar estratégias para a gente poder transformar esse novo momento, essa provocação, né, que a palavra, os impedimentos, as barreiras, por conta do distanciamento. Vocês já pararam para pensar futuramente, enquanto professores, como que a gente vai fazer para alavancar, para estimular os alunos? Também que os nossos momentos de encontro vão ser diferentes. Também já pensaram nos alunos inclusos, os alunos surdos, os alunos cegos? Todas essas reflexões eu me deparei. Então, hoje aqui, travou. Eu não vi a palavra. De novo, por favor. Então, agora, a professora Terezinha fez uma fala brilhantemente, explicou, ficou claro, e eu fui, assim, percebendo alguns detalhes que eu já tinha refletido. E agora, daqui para frente, nesse novo ano, que agora a gente vai continuar no ensino remoto, eu me sinto provocada enquanto professora surda. Eu sofro um pouco com as questões de comunicação. E eu preciso aprender e também peço para que vocês aceitem a quebrar essa barreira da comunicação, para que a gente possa viver e enfrentar de verdade esse novo momento. Não é, ai meu Deus, a professora é surda e agora, meu Deus, ela vai ser minha professora ou então ela vai ser minha colega de trabalho. Calma, gente. Calma. Não precisem ficar preocupados nos encontros. Eu sei que alguns têm preocupações porque querem me incluir de verdade. Eu sei que alguns têm preocupações por conta da saúde. A gente é humano, a gente tem as preocupações, eu sei, mas o reconhecimento enquanto pessoas e ser aberto para ter troca, para conseguir fazer uma mediação e um trabalho legal, sem se preocupar tanto com o momento difícil, mas ser aberto. Porque, como eu disse, a palavra crise, a gente precisa mudar ela, tentar encontrar estratégia para a gente poder vencer ela. Eu concordo com a professora Terezinha, que ela explicou esse momento de empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar saber que a gente está num momento difícil, mas tentar não ficar discutindo e vendo questões menores. Era isso que eu tinha para falar. Eu só queria falar e gostaria que a professora complementasse alguma coisa.
Que bom, Andréia, sua reflexão é muito importante. Veja que bacana, você se coloca, então, nesse lugar do outro, colocando ali a sua sensibilidade, colocando-se como aquela também que está ali tanto para ouvir, né, mas que também quer ser escutada. Você quer se comunicar, mas também quer que os outros se comuniquem contigo. Eu acho que é isso mesmo, nós estamos nesse momento que nós temos que encontrar esses caminhos, aliás, abrir ainda mais esses caminhos para que as distâncias sejam cada vez mais encurtadas, né? Então, eu acho que realmente você tem toda a razão, falta muitas vezes de nossa parte essa predisposição para encurtar essas distâncias da comunicação. Eu acho que nós temos que buscar, esse é um ato responsável também, nós temos que buscar esse outro, nós temos que buscar essa interação com o outro. Então, seja na sala de aula com seus alunos, como seus alunos também contigo, e nós, colegas contigo, enfim, as pessoas do modo geral, nós temos que nos sentir responsáveis para que essa comunicação se efetive realmente e que nós possamos interagir cada vez mais, nos situar cada vez mais nesse nosso mundo. Eu acho que a sua fala muito pertinente, é muito interessante e nos faz ainda refletir qual é o nosso ato responsável nesse nosso momento hoje, enfim, durante toda a nossa vida. Como é que nós nos colocamos nessa interação com o outro? Obrigada, tá, André? Fazer um complemento? Sim. Então, outra palavra é a palavra inclusão. Então, no sentido de nós pensarmos, de fato, que essa inclusão aconteça. Nós sabemos agora que tem as questões de saúde, tem esses problemas da UniOeste, que a gente está com falta de intérprete, hoje a gente está aqui com a colaboração de algumas de outros campos para nos ajudar, para que eu pudesse estar aqui com vocês. Então, esse tema, essa outra palavra tão importante, inclusão, eu gostaria que vocês pensassem nisso também para as próximas palestras e para esse ano que está aí se iniciando. Muito bem, eu passo então a palavra ao José Vitor, que se inscreveu. Bom dia, professores, bom dia, professoras, bom dia, colegas. Eu sou o José Vitor, do 5º ano de enfermagem, né? O que eu estou fazendo aqui? Primeiramente, né, eu sou aluno de Libras, segundamente, eu sou graduando de licenciatura em enfermagem. Então, eu acredito que é super pertinente essa conversa, e eu me enquadro no lugar de fala, também, né, por ser um futuro licenciado em enfermagem. Então, assim, na verdade, é um desabafo e uma pergunta, né? A gente vive um momento em que existem muitos e muitas negacionistas da ciência, né? Pessoas que não querem acreditar na ciência de jeito nenhum. E nós vemos muito, o Facebook, principalmente, né? Que o Facebook parece um faroeste. Lembra lá no faroeste, no velho oeste, que um virava de costas para o outro, dava 5 passos, virava e dava um tiro? O Facebook é isso hoje em dia. E nós vemos muitas pessoas que não querem acreditar na ciência. Por exemplo, agora, da vacinação, né? A questão da vacinação, enfermeiro não usa luva para aplicar a vacina, ponto, né? É o manual do Ministério da Saúde. E tem pessoas que questionam por que tá sem luva, tá errado, tem que usar luva. Mas, gente, não se usa luva. E daí a gente vai questionar, a pessoa fala, não, é a minha opinião e ponto final. Eu acredito que é tipo uma ditadura do autoconhecimento, né? Eu sei mais que você e pronto, acabou. E assim, eu queria pedir a opinião da professora, o que a gente faz diante de uma situação dessa? O que a gente faz? A gente fala, a gente tenta corrigir, como licenciados, como futuros professores, a gente pode tentar conversar, estabelecer um diálogo,
ou a gente vê que a ignorância reina e nem tenta conversar para não causar mais tiroteio? Muito obrigado. Bem pertinente sua colocação, José Vitor. Obrigada por você do curso de enfermagem estar aqui nos ouvindo, né? Bacana isso, bacana mesmo. Sabe, José Vitor, eu penso assim, o que você falou é bem coerente. Nós vivemos num mundo de conflitos atualmente, né? E você citou o Facebook ali como exemplo. Eu acho que o Facebook, na verdade, ele trata os conflitos que nós estamos vivendo mesmo no nosso dia a dia. Só que lá fica mais visível, né? Mas esses mesmos conflitos do Facebook é o que nós estamos vivendo hoje na sociedade. E assim, eu entendo assim que a melhor maneira de nós nos posicionarmos em relação a esses conflitos, a esses embates, eu diria assim, é com o conhecimento científico. De que forma? Então, se uma pessoa está usando esse exemplo da vacina que você colocou, se uma pessoa está te questionando, ou está questionando o que está sendo feito, o que você pode fazer como resposta, sem entrar na briga, sem, como se diz, baixar o nível, né? Mas o que você pode fazer é ir lá buscar, lá no Ministério da Saúde, onde está lá a legislação que diz como deve ser aplicada a vacina, e postar lá no Facebook, dando essa resposta para a pessoa. O que você fez? Você não entrou no embate no mesmo nível de briga, mas você deu uma resposta à altura, com conhecimento, sem fake news, diríamos assim, né, mostrando que você está pesquisando, que você está antenado, que você está estudando e que a sua fala tem um respaldo científico. Que bom se todos nós fizéssemos isso. O que eu percebo? Hoje a comunicação está assim, uma pessoa fala alto, eu quero falar mais alto ainda, né? A pessoa dá uma resposta agressiva, eu quero ser mais agressivo ainda. Gente, nós não vamos a lugar nenhum dessa forma. Ao contrário, nós só vamos alimentar ainda mais as intolerâncias, as desigualdades, os conflitos, os embates que estão crescendo cada vez mais. Eu acho que está na hora já de nós desacelerarmos isso daí, né? E eu acho que a melhor resposta, a melhor forma para isso é o conhecimento. É o conhecimento, e aí entra, né, o conhecimento aliado à nossa educação subjetiva, ao nosso ato responsável, né? Quando eu busco a minha resposta amparada cientificamente, amparada em estudos, quer dizer, a outra pessoa não vai ter o que questionar, né? Se ela fizer algum questionamento, serão questionamentos baseados em senso comum, e no seu conhecimento do dia a dia, que não vai dar respaldo à contra-argumentação da pessoa. Eu acho que essa é a melhor forma de nós entrarmos no embate hoje. Mas muito bem colocada, muito bem feita essa sua exposição. Obrigada, tá, José Vitor? Muito bem, vou passar aqui, nós temos o João, é isso? Deixa eu ver, João Carlos, isso. João, nós não estamos te ouvindo. Ok. Então, o João disse que vai tentar entrar pelo celular, né? Então, alguém mais se inscreve? Alguém gostaria, né, de fazer alguma reflexão? Deixa eu só voltar aqui, nós temos aqui um comentário do João Lucas, né? Professor, excelente fala. Coloca o professor como agente ativo no seu papel. E isso é um fato muito bom, né, para nós no dia a dia. Né? Alguém mais, gente? Oi. Agora sim? Agora sim, João, pode falar. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa fala tão pertinente no momento difícil para todos nós, né?
É mais uma consideração a partir do que a professora Terezinha bem explanou, de um momento da fala em que me impactou bastante, a questão de que ser professor é para os fortes, né? Então, o último ano nós fomos desafiados de todos os lados, de todas as maneiras, ainda estamos, né, mas um pouco mais familiarizados com essa realidade que são as aulas remotas. E uma questão, assim, que, aliada à teoria, que me fez refletir bastante, foi a questão da falta de empatia, de alteridade, né, por parte da sociedade em geral, para com os professores. Então, eu percebi, enquanto docente, a falta, o desrespeito com a profissão, né? E eu gostaria de que, caso a professora Terezinha pudesse complementar, a questão do que fazer, né, para que nós, na coletividade, enquanto docentes, possamos estar mais unidos a ponto de nos posicionarmos mais e não admitir que nos digam o que devemos fazer, como devemos fazer em sala de aula, né? A partir da consideração de que temos todo o conhecimento, temos o conhecimento científico, né? Que nos respalda e nos possibilita nos posicionarmos enquanto professores, né? Eu percebo que, no geral, muitas pessoas que não têm conhecimento da realidade em sala de aula costumam querer dizer, né, como o professor deve fazer. Então, quando nós precisamos de alguma orientação jurídica, nós procuramos o advogado. Quando precisamos de uma orientação de saúde, nós procuramos um médico, um enfermeiro. Mas e quando nós precisamos de uma orientação educacional, a quem recorremos, né? Então, qualquer um nesse contexto se sente à vontade para bem dizer como devemos fazer em sala de aula. E isso é uma inquietação minha que perdurou bastante e se evidenciou ainda mais nesse período de pandemia. Seria essa a minha consideração. Obrigado. João, eu acho... obrigada, João, pela sua participação, né? Eu acho que você traz uma reflexão muito importante aqui, que realmente isso é o que nós estamos vivenciando já há algumas décadas e agora se intensificou mais ainda, sabe? Teve um momento da história que o professor, ele era respeitado, ele era valorizado, né? Eu acho, assim, que os pais tinham um respeito muito grande pelo professor. O professor tinha uma voz de autoridade dentro da sua profissão. E o que a gente percebe? Que isso foi se acabando. E hoje, isso está muito, como é que eu vou dizer assim, muito frágil, né? Como você muito bem colocou, todos os profissionais têm o seu lugar, são respeitados, eu busco um advogado, eu busco um médico, eu confio no trabalho dele. E por que não confiar no trabalho do professor? Por quê? Por que o trabalho do professor está sendo tão questionado? E aí, uma das questões, claro, que existe ali, toda uma questão política, social por trás disso, que tem influenciado decisivamente nessa situação. É uma situação que não dá tempo de eu entrar nesses pormenores aqui, mas que vem desde a década de 60, quando há um boom na educação, e aí o governo acha que qualquer pessoa, mesmo sem formação, ela pode ser professor, desde que a sala de aula tenha alguém lá para cuidar dos alunos, né? Então, começa lá já na década de 60 isso. Mas eu percebo, assim, que muitas vezes, hoje, nós deixamos que essa situação se agrave quando nós abaixamos a cabeça para essa situação, sabe? Quando eu deixo um pai fale comigo, ou vá até minha sala, ou me ligue para dizer o que eu tenho que fazer e como eu devo fazer, gente, eu estou dando espaço, ou estou dizendo para ele que ele sabe mais do que eu.
Gente, pensa, nós estudamos, nós formamos para ser professores. Nós somos tão profissionais quanto um médico, quanto um advogado. Por que um pai que é advogado, que estudou para outra coisa, ou uma mãe que tem uma outra profissão, que quer saber e nos dizer como nós devemos agir? Eu acho que nós não podemos deixar que isso aconteça. A partir do momento que nós abaixamos a cabeça, a partir do momento que eu deixo que o outro entre na minha sala de aula e me dite regras, e me diga como fazer, eu estou, assim, mostrando uma certa fragilidade em relação ao meu conhecimento profissional, né? É óbvio que eu tenho que saber ouvir o outro, né? Não estou dizendo com isso que eu tenho que deixar de ouvir o que o pai e a mãe têm que dizer. É óbvio que eu tenho que saber ouvir, mas eu também tenho que saber mostrar o que eu sei, qual é o conhecimento que eu detenho, como eu sou formada e como eu atuo na minha sala de aula. Eu tenho que mostrar domínio sobre aquilo que eu faço. Então, eu acho que a palavra domínio, segurança, conhecimento é o que vai me colocar, é o que vai me recolocar enquanto meu lugar, enquanto professor nessa nossa sociedade. Eu acho que é dessa maneira que nós, professores, vamos, diríamos assim, voltar a ocupar o nosso lugar. Nós não queremos um lugar de destaque. Nós não queremos ser colocados num pedestal. Não, nós só queremos ocupar o nosso lugar de professores na sociedade. Nós só queremos ser respeitados como profissionais que somos nesta sociedade. É só isso que nós queremos. E nós temos que conquistar esse nosso lugar novamente, porque nós perdemos esse espaço, infelizmente. E vamos conquistar por meio do conhecimento. Nós vamos conquistar por meio do nosso papel responsável enquanto professores nessa nossa sociedade. Muito bem, muito obrigada. Alguém mais? Nós estamos aqui para as inscrições. Aproveitando a fala, né, professora Terezinha, a grande questão da responsabilidade que passa, né, em luta contra um projeto, né, de retirada, né, desse trabalho do profissional, desse trabalho do professor. Nós temos também aí um grande projeto de silenciamento do cientista, do silenciamento do funcionário público, né, daquele que está trabalhando, daquele que está pesquisando, né, da divulgação dessas fake news que nos atrapalham o tempo todo. Então, nós estamos vivenciando isso com muita frequência, né, neste momento, mas nesse momento em que nós somos, de certa forma, colocados em risco, né, uma de suas falas aí, finais, né, diz respeito, né, ao professor também não se esquecer da espiritualidade. Né? Olha que interessante, do seu lado, né, nós não estamos falando aí de materialismo dentro da dialética, é outra coisa, nós estamos falando desse mundo mais materialista, né, do apego às coisas, mas pensar, né, ser professor como sujeito integral, e um sujeito integral é um sujeito corpóreo e espiritual, né? Então, a sua fala final me trouxe muito acalento, né, eu diria, né, como sujeito integral, como sujeito que estuda, né, e que tenta buscar. Eu acredito que nesse momento, professora, nós estamos precisando mais que nunca, né, e o vírus é altamente educativo, né, mostrar para nós que aquilo de que mais precisamos é aquilo que está de graça, que é o ar, né, que está ali, né, que não é nosso, e não adianta se apegar, não adianta comprar, não está à venda, tá? Mesmo que a gente compre cilindros de oxigênio, não está à venda mais, tá? Então, o vírus, nesse sentido, é altamente educativo. E eu gostaria
que a professora, se pudesse, comentasse um pouco mais, fizesse as considerações, porque buscou em Bakhtin aquilo que nós buscamos também, né, na espiritualidade. Obrigada. Mariângela, eu sempre busquei muito esse equilíbrio, e claro que eu senti que no momento que eu estava desequilibrada, isso me afetou muito enquanto pessoa e enquanto profissional, sabe? Então, por isso que eu defendo isso com veemência. Eu acho que o ser humano é constituído, como você bem colocou, por a sua parte espiritual e corpórea. E aí, quando a gente se aproxima muito da ciência, quando a gente entra nesse campo científico, há uma tendência muito grande de a gente esquecer esse lado espiritual, como se a ciência só nos bastasse, né? Então, às vezes, a universidade parece não ser um campo propício para isso. É como se eu falasse disso numa universidade, eu estivesse, como é que eu vou dizer assim? É como se eu estivesse sendo fraca, como se eu estivesse não me fundamentando dentro de uma teoria, como se eu não tivesse conhecimento bastante. E não é isso, gente. Eu acho que há espaço, tranquilamente, para que esses dois mundos convivam, né? Veja, a teoria nos traz isso, ela nos mostra isso. Eu acho que quando Bakhtin nos traz esse mundo da cultura, esse mundo individual, para falar da responsabilidade, ele está querendo nos mostrar isso, né? Quanto que é importante nós manter esse equilíbrio, quanto que é importante nós alimentarmos esses dois mundos, nós termos esses dois mundos em constante preocupação na nossa vida. Então, eu acho que e hoje, sabe, nós vivemos, assim, se a gente parar para analisar, nós temos uma sociedade, uma grande parcela da sociedade que está muito distanciada desse mundo espiritual, está muito presa nesses bens materiais, no ter mais, no ser mais, no adquirir mais, não importa o quanto isso custe, não importa o quanto isso vai oprimir o outro, né? Não importa o quanto esse outro vai sofrer, né? Isso mostra a nossa própria desigualdade social, é resultado dessa ganância, dessa necessidade do ser humano sempre ter e ter cada vez mais. E esse desequilíbrio está acarretando hoje aquilo que a gente sabe, o que é dito que é a doença do século, né, que a gente diz. A grande parte das depressões hoje que existe no mundo, hoje, na nossa sociedade, a doença do século, ela também, né, não estou dizendo que é só, mas também é decorrente desse desequilíbrio. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, eu acho que só faz bem para nós, né? Não vai, de forma nenhuma, atrapalhar o nosso estudo científico, o nosso aprofundamento teórico, o nosso mundo da cultura, ao contrário, só vai nos dar mais clareza para compreender melhor esse mundo à nossa volta. Então, eu acredito muito nisso, até como uma experiência de vida mesmo. Muito bem, aqui nós temos comentário da Clarice. Obrigada por compartilhar conosco o tema tão importante nesse momento. Não fazemos nada sozinhos. Muito bem. Por isso que nós dizemos que no estudo bakhtiniano é a ciência das relações, né? Então, nós estamos nos relacionando o tempo todo. Tinha uma mão levantada aqui da Bruna. Você gostaria de falar, Bruna? Alguém mais? Nós estamos chegando aí aos finalmente aí do nosso tempo e espaço, né? Posso falar um minutinho? Eu também gostaria de agradecer esses momentos, essas palavras da professora Terezinha, e dizer assim que foi assim muito reconfortante mesmo participar dessa sala, e tenho certeza que para os nossos alunos também, porque nós fazemos poucas paradas para pensar tudo isso que a professora Terezinha trouxe para nós,
e são reflexões fundamentais para nós nos mantermos firmes na luta, como disse aí, não só o José, mas o João e todos que a própria professora Terezinha falou, né? Para nos mantermos firmes na luta, né? Porque nós, enquanto docentes, e nesses momentos que vivemos agora, nos últimos anos, né, nessa fase de realmente negacionismo da ciência, de desvalorização da nossa profissão, nós precisamos muito sempre lembrar, né, o nosso papel, né, qual é o nosso papel. E eu fiquei emocionada, eu achei muito linda essa imagem da colheita que a professora Terezinha trouxe, né, na sua fala, e também da aula como um ato único, e das emoções que fazem parte de tudo isso. E eu concordo plenamente, né, toda aula é única, e acho que para os nossos alunos que estão aí nessa fase de formação, é importante pensar nisso, é importante pensar como as emoções nos acompanham em todos os momentos, né? E como essas emoções fazem parte desse processo de formação humanizadora que é muito complexo. E aí sim a fala que foi maravilhosa de dizer assim que a aula, ela não é só o professor. A aula, de fato, é professor e aluno e todo um conhecimento que permeia, né, esses momentos, esses diálogos, e que é maravilhoso. E o quanto nós, professores, precisamos desse aluno, né, professora Terezinha, dessa participação, desse diálogo. Porque a aula ela é muito mais rica, muito mais proveitosa quando esses nossos alunos participam conosco, porque é um mundo de conhecimento, de percepção que eles trazem e que contribui com todos que estão ali. Então, foi assim uma aula mesmo maravilhosa, é um momento maravilhoso, e que eu quero só dizer assim que sou grata e que compartilho com esse seu pensamento, né, de que a aula é realmente, e a formação humana passa por tudo isso mesmo, né, e que realmente nós precisamos, né, professora, reforçar tudo isso sempre, todos os dias na nossa profissão. E veja, eu já tenho quase 30 anos de sala de aula e gostei e me senti assim muito bem de estar participando nessa sala, ouvindo tudo isso, né? O quanto nós precisamos também, né, reafirmar isso sempre, para erguer a cabeça, como você disse, né? Então, assim, seria um comentário para dizer que foi maravilhoso estar aqui e pensar nessas questões. Obrigada, Cleice. Obrigada pelas suas palavras, viu? Muito bem, estamos chegando aqui, né, ao final da nossa roda de conversa. Nós temos aqui o comentário do Otoniel, nosso aluno. Foi muito boa a palestra, tanto da professora Terezinha aqui, como a participação de todos, né, principalmente da professora Andréia. Muito bom entender o lado espiritual do outro, se colocar no lugar do outro, ainda procurar transformar crise em estratégias e oportunidades. Parabéns a esta mesa. O Luan gostaria de agradecer à professora Terezinha pelas reflexões. Como aluno do primeiro ano de letras, essas reflexões trazem esperança e incentivo para continuar essa jornada tão desafiadora e tão importante que é ser professor, né? Renatinha aqui, querida, foi lindo, e foi realmente lindo, tá? Uma linda conversa, né? Eu concordo aqui com a professora Kleiser, sempre falando aqui dessa questão, né? E eu volto a dizer aos alunos que estão aqui conosco, aula gravada não é aula. Aula é esse momento de interação, né? Tem aluno perguntando, eu posso só assistir aula? Não, é estar aqui, neste momento, na interação, no presencial, né? A gente fala que a gente está no presencial conectado. É um presencial, né?
E nós precisamos reforçar isso a todo momento. É importante estarmos juntos, tá? O João aqui falando, foi um lindo encontro. Obrigada a todos os envolvidos, para que esse momento pudesse acontecer, né? Gratidão, Eliana Cardoso, sempre nos ensinando o ser humano em constante construção, tá? Então, aqui eu agradeço imensamente as 3 intérpretes de Libras, tá? A Clarice, a Verônica e a Maiara, né? Que nos auxiliaram aqui com a professora Andréia, né? Agradeço as falas de todos nesta roda de conversa e agradeço imensamente, né, à professora Terezinha, grande amiga, grande professora, incentivadora, né, e essa pessoa maravilhosa, né, que é você. Nós tivemos uma live o ano passado, vocês podem até procurar no canal da UniOeste, né, do campus de Foz, uma live no dia 15 de outubro, dia do professor, né, em que a professora Terezinha nos contou um pouco de sua vida, seus desafios, né? Então, está lá, né? Nós temos também a gravação aqui da roda de conversa, que depois a professora Maridelma, que é coordenadora do curso de letras, poderá disponibilizar, né? Eu passo, então, as palavras finais da professora Terezinha. Gratidão, Terezinha, gratidão a todas e todos vocês. Eu só que tenho que agradecer, Maria Ângela, pela oportunidade de conversar aqui com vocês nessa manhã de hoje. Então, agradeço ao convite feito por você, pela professora Maridelma. Agradeço a todos, a todas que me acompanharam o tempo todo aqui conosco, nos ouvindo, conversando, dialogando. Foi muito gostoso. É muito bom parar e refletir um pouco sobre nós, sobre esse ato de ser professora. Ao mesmo tempo que eu faço uma fala com vocês, eu também estou fazendo uma autorreflexão. Então, essa oportunidade é muito boa, muito gostoso mesmo, né? E eu acho que começar o ano com essa reflexão só nos estimula mesmo, só nos dá mais energia, mais coragem, né? Já que nós usamos o termo coragem lá, para seguir adiante e acreditar que aquilo que a gente faz vale a pena, né? Obrigada a todas, e fica o meu carinho, minha gratidão a todos vocês. Obrigada. Muito bem. Alguém pediu foto, então, se alguém quiser aparecer aí, eu vou fazer um print aqui de foto, fotografar, né? Olha só que palavra antiga. Então, vamos lá. Se alguém quiser aparecer, abre aí o vídeo. Ai, que coisa boa! Tem gente aí! É tão bom ver gente! Muito bem! Tirando foto. Ótimo! Queridas, queridos, gente linda! Muito obrigada! Um grande abraço, professora Terezinha, um grande abraço, a todas e todos vocês, um grande abraço, e semana que vem, aula, né, professora?